Fala galera, eu sou o Maicon e essa aqui é a primeira aula de uma série de aulas que eu vou fazer explicando para quem nunca programou e tem um interesse em aprender programação. A linguagem usada é uma linguagem voltada para a web, que é o PHP, e através dessa linguagem vamos montar pequenos scripts através de certos conceitos que irei explicar em aula, e todo esse conceito vai ser aplicado para resolver algum tipo de problema, desde que seja algo muito simples até coisas mais avançadas conforme o curso for avançando, ok? E o foco aqui é sempre ter um resultado, a saída desse resultado é voltada para uma página web. E acredito que no final, essas habilidades que você vai aprender, o foco é desenvolver sites, desenvolver sistemas e tudo mais. Então, tudo que eu fizer aqui vai ser voltado para uma saída web, não em terminal. Caso alguém já fez alguma outra aula antes, já viu alguma linguagem de programação onde a saída das informações era em terminal, aqui vai ser literalmente numa página web, ok? Eu vou usar esse site aqui, ó, ele é extremamente importante e interessante, principalmente para dar aulas, porque ele já abstrai, eu não preciso fazer uma aula explicando configuração de como que você vai instalar o PHP no Windows, certo? Se você tem interesse de fazer isso, te aconselho a pesquisar. Existem diversas outras aulas, no próprio Google, você pesquisando, você pode encontrar, de como você pode fazer a instalação do PHP no Windows para poder configurar um servidor interno, ok? E lá dentro você configurar seus scripts para poder estar acompanhando a aula, tudo bem? Aqui eu vou ficar usando essa plataforma por ser mais rápido e direto, mas mais para frente talvez eu possa criar uma aula explicando como que pode ser feita a configuração do PHP no Windows, ok? Agora se você nunca ouviu falar desse site aqui, Replit, eu acho. Primeiro você vem aqui, Create. Aqui você vai criar um ambiente de configuração. No nosso caso estamos trabalhando com PHP, você digita o PHP. E aqui não é o PHP CLI, e sim o PHP Web Server. Então você seleciona o Web Server, ou seja, ele vai configurar um ambiente servidor para você poder estar programando com PHP. E aqui você vai dar um título do seu gosto, para você poder criar um ambiente. Quando eu clicar em criar, você vai entrar numa tela. Você vai te dar um código simples, entretanto, isso aqui eu criei, vai estar sem isso. E quando você clicar em Run, vou dar um stop aqui, ó, ele vai gerar uma saída de navegador para cá, ó. Run, vai cair aqui o resultado, ok? Se você copiar esse link e jogar aqui, ó, no navegador, tudo que você fizer vai cair aqui. Então, por isso, pelo fato de ser prático, você automaticamente configurar um script e já ter uma saída como página web, essa ferramenta torna-se interessante para a nossa aula, ok? Esses trechos de código são HTML, só que não é o foco da minha aula principal, sim, vai ser sim um PHP. Então, se você tiver dúvidas de como que isso funciona, pesquise no Google, pois, vou deixar uma coisa bem clara, se você quer se tornar um programador, quer aprender a fazer essas coisas, é impossível você nunca precisar consultar alguma coisa no Google, entendeu? Então sempre que eu falar de alguma coisa aqui, e talvez ela não seja o foco, como é o caso do HTML, posso mais para frente explicar sobre o HTML, mas o foco não é esse agora. Você pode futuramente fazer uma pesquisa no Google e entender o que cada uma dessas tags, que são o nome delas, significa e como que monta uma estrutura base de página HTML, certo? Isso se você tiver curiosidade. No mais, se não tiver curiosidade, retenha sua atenção somente ao código PHP, que é o foco que irei explicar aqui hoje, tudo bem? Então vamos lá. Eu separei aqui 3 itens, pois hoje eu irei explicar sobre o que seria uma variável, um if e um else, certo? Variável dentro do ambiente de programação, você pode entendê-la como um local onde vai armazenar algum tipo de informação, certo? Vou apagar isso aqui. Dentro da linguagem PHP, existe uma regra onde tudo que for código PHP tem que estar dentro dessa limitação aqui, ó. Sinal de menor, interrogação, PHP, interrogação, sinal de maior. Ou seja, o código PHP tem que estar obrigatoriamente dentro desse intervalo. Se eu colocasse um código PHP fora disso, ele não vai entender. Por exemplo, isso aqui é uma declaração de variável. Se eu mandar rodar,
ó, não vai funcionar. Diferente de eu colocar aqui. Então vamos lá. Para declarar variáveis em PHP, simplesmente você dá, ela tem que começar com esse cifrão aqui, certo? E um nome qualquer. A primeira variável que eu vou criar é uma variável que vai armazenar um número. Então, se essa variável vai armazenar um número, nada mais lógico, faz maior sentido, do que o nome dessa variável ser um número, numeral, alguma coisa relacionada com o que ela vai armazenar, certo? Então, para armazenar, você coloca sinal de igual e põe um número qualquer. E tem que ter ponto e vírgula. Aí vamos ficar atento. Certas regras que são obrigatórias. No final da instrução, sempre tem que ter um ponto e vírgula. Se não tiver, isso vai dar um erro, certo? O sinal de igual, o significado dele é atribuição. O número 22 vai estar armazenado dentro dessa variável, que se chama número, certo? Vou dar um stop. Vou pedir para rodar. Nada até agora. Agora eu vou apresentar para vocês um comando chamado echo. Escreve assim, eixo, mas falamos echo. Esse comando ele é responsável por imprimir na tela algum tipo de informação, entendeu? E essa informação pode ser uma variável, certo? A gente pode imprimir uma variável, pedir para exibir na tela uma variável, só que se essa variável armazena alguma coisa dentro dela, o que está armazenado dentro dela é o que vai aparecer na tela. Então, se eu fizer aqui, número, no final, se eu fizer isso aqui, vou até apagar esse aqui, que já não vem no nosso caso. O que eu espero que apareça aqui na minha tela vai ser o número 22. Por quê? 22 foi armazenado dentro da minha variável, chamada número, e aqui eu estou pedindo, imprima a variável número na tela. Se a variável número armazena o número 22, é correto dizer que vai aparecer o número 22 na tela. Vou dar um stop. Vou pedir para rodar o script. Ok, ó, apareceu o número 22. Então, se eu alterar isso aqui para 55, ou seja, agora a variável número, ela armazena uma outra informação, ou seja, aqui é o valor 55. Vou dar um stop e pedir para rodar. O que acontece? O objetivo principal de uma variável numa linguagem de programação é armazenar um valor. Entretanto, dentro do universo de programação, existe uma infinidade de tipos de informação. Nesse contexto, a nossa informação principal é um número, certo? Mas nada impede que fosse uma string. String é uma cadeia de caracteres. E o que seria uma cadeia de caracteres? É um valor que está entre aspas simples, poderia ser aspas duplas. Não importa se seja simples ou duplas. Se estiver dentro de aspas, ele é encarado como uma string. E qual é a diferença de uma string para um número? Aqui em strings eu posso armazenar letras. Então eu poderia colocar o meu nome, Maicon. Então se a palavra Maicon, que é uma string, está armazenada dentro da minha variável, e vocês podem perceber que o nome da variável não importa, pode ser o nome que você quiser. O fato do nome da variável ser número não vai fazer com que as coisas deem errado, entende? Pois um nome é um nome qualquer que você vai dar. Vou pedir para executar o script. E beleza, apareceu o meu nome, Maicon, certo? Então, declaração de variável é simplesmente isso. Você cria uma variável seguindo a regra de cifrão e um nome qualquer. Vou criar uma variável chamada nome. E ela vai receber Maicon. Vocês podem observar que agora eu usei aspas simples e não a diferença. Se eu mandar imprimir, só vai aparecer o primeiro Maicon. Por quê? O comando echo só está voltado para a primeira variável, que é essa aqui chamada número. Porém, se eu copiar o comando e pedir para imprimir a outra variável que tem o nome de nome, ou seja, vai aparecer Maicon, novamente Maicon, ou seja, um Maicon com letra minúscula e um Maicon com letra maiúscula. Beleza, Maicon e Maicon.
certo? Tudo bem. Eu vou voltar como estava antes, vou colocar aqui ó, um número, certo? E o comando echo, ou seja, está trabalhando com duas variáveis, seria o número e nome. Então, eu vou alterar esse nome aqui, ó, esse nome de variável. Tudo bem que é um número, mas esse número é o quê? O que ele representa? Nesse contexto de exemplo, o 34 representa a minha idade. Então, eu posso colocar esse nome aqui, ó, essa variável, chamar de idade. Certo? E uma outra coisa importante, ó, declarei uma variável chamada idade, certo? E aqui ó, eu estou pedindo para imprimir na tela uma variável chamada número. Só que essa variável, como vocês podem ver, ela não existe mais, certo? Vocês podem ver que eu declarei um número para uma variável chamada idade, que está aqui, e declarei uma variável chamada nome, que armazena o meu nome, Michael. Aí quando eu entro nessa linha aqui, ó, ele vai echo número. Só que o PHP vai falar, mas cara, não existe variável chamada número, então provavelmente ele vai dar um erro. Vamos só ver se esse erro ele vai aparecer aqui para mim. Tá, nesse contexto não apareceu. Provavelmente a própria plataforma aqui ela deve omitir esse erro. Porém, o fato dessa variável não existir, isso significaria que um erro aconteceria. E o seu código poderia parar de funcionar em virtude disso, certo? Eu só vou corrigir isso. Idade. Vou dar mais um comando aqui, echo. E dessa vez eu vou imprimir isso aqui, ó, e já vou explicar o que significa. Como o echo ele pode imprimir tanto como uma variável ou um texto qualquer, tá vendo que isso aqui está em aspas simples ou duplas, isso é uma string. String é uma cadeia, ou seja, é um conjunto de caracteres qualquer. Caracteres, sinal de menor, B, R, sinal de maior. Cada um deles nós chamamos de caracteres, certo? Então, um conjunto de caracteres é o que chamamos de string, certo? E esse conjunto de caracteres aqui, ó, menor, sinal de menor, BR, sinal de maior, ela é uma tag HTML, que já representa, vocês podem observar, ó, a estrutura de um documento HTML, ó, ele é sinal de menor, o nome da tag, sinal de maior, ou seja, ele abre e fecha. Como que fecha? É a barra aqui, ó, essa barra de fechamento. Ela indica que a tag está sendo fechada. Aqui eu estou abrindo a tag e aqui eu estou fechando, certo? Sendo que em HTML existem algumas tags que elas não precisam serem abertas para depois serem fechadas. Elas já podem ser de uma linha só, certo? Que é o caso desse BR. E esse comando BR em HTML, a função dele é quebrar uma linha. É como se fosse você apertar um Enter. Então se eu fizer aqui, ó, stop, e mandar rodar, ele vai botar a minha idade, que é 34, vai usar o comando BR, ou seja, é um comando que quebra a linha, é como se fosse um Enter, quebrou a linha e jogou meu nome na linha de baixo, certo? Agora, só para finalizar a explicação de variável, eu só vou deixar essa tela um pouquinho mais bonita. Porque antes da variável idade, eu posso junto, ó, colocar uma string. Então aqui eu poderia fazer, ó, idade, 2 pontos. Esse ponto aqui, ó, ele é chamado de sinal de concatenação. Ou seja, você vai concatenar essa string com essa variável. Ou seja, a ideia de concatenar é unir duas coisas, tudo bem? Então, essa variável idade, ela vai ficar unida, junta, é como se fosse uma coisa só. A variável não, né? A string idade. Aqui eu coloco um espaço e vou mandar executar. Beleza, então vocês podem ver, ó, idade é uma string. Ela foi impressa aqui, apareceu na tela, 2 pontos. Depois tem um sinal de concatenar. Após ele vem uma variável chamada idade. O que eu armazenei na minha variável? O número 34. Então ele aparece aqui. Então vocês já podem perceber que na tela final eu consegui já exibir informações que poderia ser de um usuário, poderia ser de uma outra pessoa, certo? Então, se aqui eu coloquei idade, eu vou fazer o mesmo procedimento para nome. Em vez de idade, coloco nome. Eu só voltar aqui.
uma quebra de linha e um nome. Então aqui eu encerro a parte de variável, ou seja, a variável você vai determinar um nome qualquer, e esse nome é como se fosse um coringa, ele vai armazenar uma informação. E a princípio nós utilizamos apenas dois tipos de informação, que seria uma informação numérica e uma informação chamada de string. String seria uma cadeia de caracteres, e string, por regra, ela tem que ficar dentro de aspas simples ou aspas duplas, tudo bem? Então, para eu armazenar nomes, frases, textos, eu sempre vou usar string, porque um nome, uma frase, um texto, ele é composto de uma cadeia de caracteres, certo? Que pode ter espaços, são informações pertinentes a isso. Agora, uma informação numérica, eu não preciso colocar aspas, entendeu? A princípio, eu posso trabalhar apenas com um numeral limpo aqui, sem aspa nenhuma, tudo bem? Para via de regra, a explicação mais básica possível é essa. Agora nós vamos para a nossa segunda parte aqui, que seria o if. O comando if, ele está intimamente relacionado com que ideia? Se eu fosse fazer tal coisa, um evento vai acontecer. Se eu não fizesse isso, talvez outra, que aí já se enquadra com o final aqui, tudo bem? Mas aqui vamos nos atentar apenas ao if. Vou dar um exemplo de if na vida real. Eu estou na minha casa. Se não chover, eu vou à praia, certo? Se chover, eu não vou à praia. Vocês reparam que existe uma condição, if, se. Se tal coisa for verdade, se aquilo acontecer, eu vou ter uma tomada de decisão. Que pode ser uma ação X ou uma ação Y, tudo bem? Então, através desse comando, eu consigo determinar se eu faço uma coisa ou faço outra. Então, a ideia do if é simplesmente determinar o que vai acontecer diante de uma determinada opção. Agora, como que a gente faz aqui na programação? Vou vir aqui, vou dar uma linha. Comigo que eu declarei uma variável chamada idade, certo? Ok. Eu vou vir aqui, vou colocar if. Eu posso já trabalhar com a nossa variável idade. Vou pegar o nome dela, coloco aqui dentro do if. Lembrando que o if, obrigatoriamente, você declara if, abre parênteses, fecha o parênteses. Dá um espaço aqui, abre e fecha chaves. O que está dentro do abre e fecha chaves é o código que vai ser executado caso a condição seja verdadeira, tudo bem? Então vamos lá. Se a idade for menor que 34, eu posso colocar uma mensagem aqui. Então eu vou usar do comando que eu tenho aqui em cima, ó, echo. O que o echo faz? Um texto qualquer que é uma string. Ou seja, é uma mensagem que eu quero colocar na tela se a minha condição for verdadeira. Então, o que eu estou testando? Se minha idade for menor do que 34, vou colocar aqui na tela, idade menor do que 34. Ponto. Se eu botar esse código, ele vai pegar a idade, vai verificar se a idade ela é menor do que 34. Se ela for menor, ele vai mandar exibir na tela essa mensagem aqui. Se a idade fosse maior, ele não exibiria, certo? Vou dar um stop, vou mandar rodar. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque 34 não é menor do que 34. Simplesmente ele é igual. Agora vamos fazer o seguinte. 30. Sabemos que 30 é menor do que 34. 30 está armazenado na minha variável chamada idade. Como eu sei que dentro da variável idade tem o valor 30, eu posso usar exatamente a minha variável como comparativo. Entendeu? Eu não preciso vir aqui e colocar 30, porque 30 está armazenado dentro dessa variável. Então eu volto. Vou dar um stop, vou mandar rodar. Então vocês podem perceber que, olha só, essa condição ela foi verdadeira. Ou seja, 30 ela é menor do que 34. Então, se isso for verdade, o que está dentro de chaves, abre chaves e fecha chaves, o código que estiver aqui dentro, que é esse código aqui, vai ser executado. O que esse código pede para fazer? Esse código diz o seguinte:
imprima na tela essa mensagem de texto. E olha aqui o que aconteceu. Idade menor do que 34. Porém, lembra que eu falei do BR, que é uma tag HTML responsável por simular, né? Simular não, ela faz uma quebra de linha. É como se fosse o Enter. E vocês concordam comigo que esse texto aqui não ficou bonito, entendeu? Ficou grudado com o meu nome. Então, para a gente corrigir isso, eu posso vir aqui, ó, BR, stop. Vamos lá. Quando ele mandou imprimir, ele executou isso aqui, essa tag, ela fez a quebra de linha, ela quebrou a linha e imprimiu o texto, ó, idade menor do que 34. Então aqui vocês acabaram de reparar um comando if responsável por executar uma tomada de decisão, entendeu? Então, dependendo do resultado que acontecer aqui, o que está dentro do if pode acontecer como não pode acontecer, entendeu? Eu vou agora tornar um negócio mais dinâmico. Existe uma função, o que seria, a princípio, funções, entenda como o seguinte, vou chamar isso aqui, ó. Função é uma coisa que ela vai processar algum tipo de informação, certo? Vai ter um objetivo de executar alguma coisa. Essa função aqui, o objetivo dela ela aceita dois números como entrada. Ela sempre vai te retornar um valor aleatório entre esses dois números, certo? E uma função, obrigatoriamente, como que ela é feita? Como que ela é chamada, vamos dizer assim. É o nome da função, abre parênteses e fecha parênteses. O que temos aqui no meio é o que chamamos de parâmetros, certo? E uma função ela pode ter tá vendo que tem a vírgula? Para cada vírgula que tiver, ó, poderia ser um parâmetro diferente, certo? Mas isso aí vai depender da função. Se essa função, na programação dela, ela determinar que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros, 5 parâmetros podem ser passados. Mas não é o caso dessa função. Ela aceita apenas 2 parâmetros, que seria o número mínimo e o número máximo. Ou seja, entre esse intervalo, ela vai conseguir sortear e retornar um valor para ser armazenado em idade. Então agora vocês podem perceber que utilizando essa função, que chama um número aleatório, a minha idade, agora eu não sei mais qual é a minha idade. A idade pode ser tanto 20 quanto 21 ou um número qualquer, entre 20 e 45. Vamos lá, vamos executar. Ó, a nossa idade deu 39, certo? Então 39 ficou armazenado aqui. E quando eu peguei o 39 e comparei, ó, 39 é menor do que 34, mentira, isso não é uma verdade. Isso não é verdade. Então o código que está aqui dentro não vai ser executado, certo? Agora vamos para a parte final da explicação, que é o comando else. Está aqui. O comando else, ele trabalha junto com o if. Porque o que acontece? Se isso aqui for verdadeiro, acontece isso. Agora, e se isso aqui não for verdade? E se isso aqui não for verdade? Se eu quiser que, caso isso não seja uma verdade, eu execute outra coisa. É para isso que usamos o else. Então, eu venho aqui, ó, else. Podem perceber, ó, abre chaves, fecha chaves. Ou seja, tudo que tiver aqui dentro do abre e fecha chaves é o código que vai ser executado caso o else seja válido. Então, dentro dessa regra aqui, ó, vamos lá, caiu 39. 39 é menor do que 34? Não, então não entra aqui. Então, se isso não for verdade, o script que vai rodar vai ser dentro daqui. Então, eu vou vir aqui, idade maior do que 34. Vou rodar. Olha lá, idade maior do que 34. Caiu 45. Vocês repararam que quando eu botei aqui para rodar um número aleatório, eu deixei o script dinâmico. Por que ele é dinâmico? Porque agora eu não sei mais qual é a idade. A idade não é mais um valor fixo. Eu tinha colocado 34. Então o resultado vai ser fixo.
porque o resultado já está definido, 34, não cai nenhum nem outro, porque 34 é igual a 34. Então ele nem é verdade aqui, opa, deixa eu voltar, nem é aqui não vira uma verdade, para esse comando acontecer, e muito menos isso aqui vai ser uma verdade. Vou voltar aqui, ó. Ficou até interessante isso aqui, ó, 34. Com 34 você acha que vai acontecer o quê? Não vai aparecer nenhuma mensagem ou vai aparecer essa mensagem aqui? O que você me diz? Vamos rodar para ver? Então, idade maior do que 34. Beleza, agora que vem importante essa explicação. Por que caiu aqui a idade maior do que 34 se a idade ela é igual a 34? Então, o comando if, ele simplesmente vai verificar idade, ela é menor do que 34? Isso não é verdade, ela não é, ela é igual. Só que aqui não tem uma verificação para saber se idade é igual a 34, entendeu? Por isso que, se isso aqui não é verdade, não interessa o que aconteça. Se isso aqui não é verdade, isso aqui vai ser executado, certo? Agora, eu posso usar um outro comando, que é a combinação dos dois. Se pode ser encadeado N vezes. Vamos lá que vocês vão entender. Agora vocês podem ver que se a idade for igual a 34, for menor que 34, idade ela é menor. Agora, se a idade for igual a 34, que seria uma verdade, né? Porque a idade está armazenada em 34, eu posso mandar executar uma mensagem aqui. Vou dizer que idade é igual a 34. E se isso não for verdade, ele manda aqui, ó, idade é menor do que 34. Vou mandar executar. Ó, idade é igual a 34. Por que caiu aqui? Porque depois do if entrou um outro comando, se não se. Ou seja, se chover, eu não vou à praia. Voltando para o exemplo que eu falei antes. Se chover, eu estou em casa. Se chover, eu não vou à praia. Agora, se fizer sol, se não chover, mas não fizer muito calor, ou seja, é uma outra condição que eu estou dando, eu posso tomar uma outra decisão, entendeu? Então vocês podem perceber que eu posso colocar vários if, else, if, para eu poder tentar contornar várias outras situações. Quer ver mais um exemplo interessante? Olha só, se a idade for igual a 34, idade é igual a 34. Agora eu vou vir aqui, se a idade for igual a 40, a idade é igual a 40. Vocês repararam que eu posso repetir esse comando aqui para quantas vezes eu quiser. Ou seja, para eu tentar dar uma resposta para cada tipo de... para eu determinar uma saída para cada tipo de resposta. Então, se minha idade cair 40, eu digo que a idade é igual a 40. Eu poderia colocar uma condição aqui e falar, mas se a idade cair 45, eu quero botar uma mensagem personalizada. Então, eu consigo trabalhar com isso, certo? Lembrando que aí vai depender da necessidade. Mas para o nosso exemplo aqui, o que importa para a gente é se a idade é menor, se é igual ou se é maior, entendeu? Aqui eu só expliquei o else if para vocês entenderem que vocês podem colocar quantos else if quiserem, para vocês conseguirem dar respostas para determinados tipos de entradas, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar e vou voltar ao nosso contexto inicial, certo? Vou voltar para cá, vou chamar a função, vou chamar aqui a função que me traz um número aleatório entre 20 a 45.
Vou mandar rodar. Ah, finalmente. Deu um erro aqui. Olha aqui que interessante. Eu sem querer, né, digitei um 3. Isso aqui não é válido. Esse tipo de erro, né, sempre quando dá um erro em PHP, normalmente acontece isso aqui, ó. Aparece um texto explicando que aconteceu um erro, e ele tenta identificar para você, ó, em qual linha esse erro aconteceu. Então sempre que aparece um erro, você vem aqui, ó, online, linha 13. Onde que é a linha 13? Eu baixei. Eu olho aqui, onde está o erro? Olha só, eu não posso colocar o número 3. Entendeu? Porque essa função ela é própria do PHP. Entendeu? Ela já está interna dentro do PHP. Eu só estou fazendo o uso dela. Entendeu? Então, e o nome dela é esse, mtrand. Então, se o nome estiver diferente, é um erro. Ó. Vou botar um W aqui. Ó, deu um erro. Porque o que acontece? Dentro do PHP não existe uma função com esse nome aqui. Entendeu? Não tem mtwrand, isso não existe. Então o PHP fala, cara, essa função que você está chamando, ela não existe. Chamada indefinida a função mtwrand. Essa função ela não existe. Então eu tiro o W, porque eu sei que a função mtrand ela existe. Se eu sei que ela existe, eu mando executar, vai dar tudo certo. Sorteio uma idade de 41 e 41 é maior do que 34, certo? Então nosso comando if else está funcionando, nossas declarações de variáveis estão funcionando e a aula é essa aqui. Hoje eu expliquei para vocês como que vocês declaram variáveis e eu só mostrei dois tipos de variáveis, assim, dois tipos de variáveis, que é a declaração de uma variável numérica e uma variável string. A string pode estar entre aspas simples ou duplas, certo? E a numérica você simplesmente coloca um número qualquer, tudo bem? Lembrando que existe uma infinidade de outros tipos de variáveis. Hoje eu só usei essas duas, para ter uma aula básica, introdutória, porque eu estou partindo do princípio que você nunca programou na sua vida. É o seu primeiro contato com programação, certo? Então essa é a primeira aula, você declarou variáveis, conseguiu utilizar instruções if e else, para conseguir tomar uma determinada decisão com base numa resposta, certo? Eu sugiro que você pegue esse exemplo e tente inventar variações dele. É o primeiro passo para estudar, entendeu? Na próxima aula eu vou explicar outra coisa. E de passo a passo a gente vai criando coisas mais complexas, tudo bem? Então eu vou ficar por aqui e até a próxima aula. E eu aconselho a você o seguinte, dá uma pesquisada sobre HTML, pesquise por outros tipos de variáveis, entendeu? E o foco é esse. Pega o que eu fiz, modifica. Tenta criar outras coisas. Tá vendo aqui, ó, mtrand, como você sabe que isso gera um número aleatório, tenta programar uma coisa diferente do que eu fiz, mas usando desses conceitos. Declaração de variáveis e usando a instrução if else para determinar uma saída com base numa resposta. Tudo bem? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo e agradeço por ter assistido. Obrigado.